Pessoal, nós estamos passando aqui hoje para trazer para vocês o template para a elaboração do produto, né? Que é o diário de bordo, do resultado aí da observação e coparticipação do estágio supervisionado um de vocês, tá bom? Então, a gente já traz aqui a capa, né? Onde vocês irão inserir o nome de vocês, o campo, se é paulistana, se é Parnaíba, tá bom? Aí eu já trago aqui, diário de bordo, estágio supervisionado um, a cidade de vocês e o ano. Aí vem a folha de rosto, onde vocês terão, tá aqui só para alterar apenas o campus, tá certo? E mais embaixo, a cidade também. E aqui, antes de falar propriamente do, do dia, de cada dia, né, que é o diário de bordo, é você descrever aquelas 60 horas do seu estágio supervisionado, que são 20 de observação e coparticipação em sala de aula, e aquelas 40, conforme divisão já apresentada em aulas anteriores, que é uma parte referente, X horas referente à observação da estrutura física, outra parte referente à observação da gestão, do PPP, toda aquela divisão precisa ser discriminada aqui no seu diário de bordo, tá bom? Então, aqui, ó, primeiramente você faz uma apresentação geral, a identificação da escola. Então, eu trago para vocês um template, ao mesmo tempo um modelo já feito de um diário de bordo, tá bom? Que aí vocês podem se basear, não só ter os elementos, mas também ter uma base para poder construir o de vocês, tá certo? Então, primeiramente, você traz a identificação da escola, a unidade escolar tal, localizada na cidade, identifica a cidade, traz um pouco da história, do ano que ela foi criada, tá certo? Um pouco da estrutura física, a composição, quantas salas de aula, tem biblioteca, tem sala de multimídia, tem sala de atendimento educacional especializado, tudo isso você discrimina aqui na identificação da escola, tá certo? Ah, professor, mas esse modelo que o senhor está disponibilizando, ele é muito extenso, mas você não precisa fazer um tão extenso, desde que tenha as informações básicas, né, e principais. Depois, você faz uma descrição da gestão administrativa e pedagógica. Como é que é feita a escolha dos dirigentes, a escolha da gestão da escola? É com base no princípio democrático, descrito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou é apenas indicação? Vocês irão descrever aqui. Como vocês podem ver nesse modelo, a gente traz toda a fundamentação. Estamos falando de gestão democrática, tá? De gestão escolar, então a gente traz a LDB para poder dar essa fundamentação legal para vocês, tá bom? Aí fala da participação, quem é que vota, se é que tem eleição, vocês é quem irão descrever de acordo com a realidade da escola onde vocês estão estagiando, tá certo? Falar um pouco da coordenação pedagógica. O que é a coordenação pedagógica? Faz o acompanhamento do trabalho docente, faz o acompanhamento do rendimento dos estudantes. Como é que funciona? Aí você vai descrever um pouco da gestão pedagógica na escola onde você está é, estagiando. Falar um pouco quais são as funções principais, tá certo? Como é que é feito, o que que você observou, faz um pouco do fechamento do que você viu aí. Isso em linhas gerais, tá? Aí no item 4 a gente colocou aqui conselho escolar, conselho de classe, de acordo com o que tem na sua escola. Aqui é apenas o modelo, como eu disse, tá bom? Aí você vai falar do conselho escolar, como é a composição desse conselho na escola onde você está estagiando, o conselho de classe, tá? Ele tem a descrição, tem no regimento, como é que tem, o que que você observou lá. As reuniões, elas ocorrem bimestralmente, com qual frequência ocorre. Tudo isso você precisa descrever. Aí, o item 5 a gente trouxe o projeto político-pedagógico, que nós já tivemos aulas que fala da importância desse planejamento estratégico, né? O projeto político-pedagógico da escola é um planejamento estratégico, tá certo? Que onde toda a comunidade ali participa efetivamente da elaboração, planejando, levando em consideração os recursos materiais que se tem e humanos e projetando uma visão que deseja para o futuro, de acordo com a disponibilidade orçamentária também que a escola
dispõe, tá? Então, você vai falar como é que é, o que é o PPP e como é que é o PPP da escola onde você está, tá certo? Como é que é feita, como é que ele é construído, tá certo? E aí o regimento escolar também, você vai falar do regimento escolar. O regimento escolar, a própria LDB, ela também fala do regimento escolar, tá certo? E como é que é feito, como é que é reformulado, de quanto em quanto tempo é modificado esse regimento escolar. Ele vai trazer ali as todo, toda, todo o funcionamento da escola, as regras, que fala do fardamento dos estudantes, toda a questão das situações que ocorrem, de punições, advertências verbal, advertência escrita, suspensão, tudo isso consta do regimento escolar, tá certo? Quais são os objetivos do regimento escolar? Você pode escrever lá, né, que você vai estar observando. E aí você vai falar um pouco de como foi a contribuição da observação de regência e sala de aula no ensino fundamental, que são 20 horas que são destinadas para isso, né? Né, gente? Então, com isso, pessoal, a gente segue falando desse elemento, né, que é a observação em sala de aula, vai falar das contribuições que essa observação em sala de aula trouxe para a sua formação de acadêmico, de futuro professor, e também em relação a, pensando assim, a sala de aula, o que que você observou? A relação professor-aluno, como era? A relação professor-conteúdo, o que que você observou? Você achou positivo, né? Você achou que fazer observações sobre aquilo que você vivenciou na sala de aula durante essas 20 horas, tá bom? E aí vem o registro reflexivo, que é você descrever quanto que esse estágio contribuiu para a sua formação, tá? Das vivências, relatar um pouco. E, por fim, você vai fazer o que agora? O diário propriamente. O que é o diário? É a descrição das atividades em cada dia. E aí, no final desses dias, tem que somar 60 horas. Ó, por exemplo, primeiro dia, data, coloca aqui a data, certo? E aí você vai fazer o quê? Você vai, coloca aqui a data. Se você começou no dia 4 de nove de 2023, coloca data. Quais são os elementos necessários? Data, local de vivência, que é a unidade escolar, e o horário. Vai inserir o horário do dia. Foi de 7 a 11? Coloca de 7 a 11. Foi de 13 a 17? Coloca de 13 a 17. Quais foram as palavras-chave que marcaram o seu dia? Né? Nesse exemplo aqui que eu coloquei, a pessoa colocou que era um dia de observação de sala de aula, né? Começou por observação. Se você começou lá pela observação da estrutura física, vai colocar da estrutura física, tá? Aqui é um modelo que você pode estar editando, modificando, fazendo o seu. Esse aqui é para ajudar você na disposição do seu, tá certo? Então, as palavras-chave, a metodologia, que estava observando a aula do professor, avaliação e qualitativo. Nesse exemplo, mas é um exemplo. Você vai fazer de acordo, e aí vai descrever. Nesse caso, foi o primeiro dia de estágio, a pessoa observou a prática docente, acompanhou, né, o quadro professora de sexto A e B, um exemplo. Você observou a que você está observando, aqui é um exemplo. Tá? E aí colocou ali 4 horas, ainda faltam 56, que não são 60 todo. E no final tem que colocar o quê? As referências, né? As referências, aqui é a Lei de Diretriz e Base, para você estar observando em sala de aula. A LDB é um documento que vai lhe auxiliar muito, porque é onde traz todas as diretrizes da educação. Terminou, se tivesse mais referência, como por exemplo, o livro didático de matemática, você poderia colocar como referência também, né? Da turma que você estava observando. Aí aqui, data, de novo, vai colocar, repetir todo esse processo até fechar 60 horas, tá bom? Data, a unidade escolar, o dia, né? O horário, né, desse dia e as palavras-chave que marcou. Aqui é de observação sala de aula, esse exemplo que está aqui, as 20 primeiras. Vamos lá para um espaço que é a observação de outro segmento. Por exemplo, esse aqui, ó. Vocês vão ter acesso a esse template, tá bom, gente? Vai estar na plataforma. Data, unidade escolar, horário. Escreve o horário. Esse aqui foi o quê?
palavras-chave do dia: funcionários, proposta, PPP. Aí, um exemplo, corpo do diário. Nesse aqui, o que que observou aqui no corpo do diário? Foi finalizada a observação da estrutura física e material da escola, além do levantamento do quadro docente, foi também realizado um levantamento dos demais funcionários da instituição, incluindo gestores, né, auxiliares de serviços gerais, tudo mais. E aí é que a pessoa colocou um quadro, colocando o nome o nome dos professores e a formação dos servidores em geral, né, o nome, a formação, em que é graduado, e aí se é diretor, se é secretário, se é vigia, se é serviços gerais, enfim, de modo que você pega aquelas 60 horas que você tem que estagiar e coloque em cada dia o que você fez e descrevendo, sempre repetindo isso, data, unidade escolar, o horário e a palavra-chave que marcou o dia, aí descreve. Por exemplo, nesse dia observou o PPP, e assim vai, entendeu? E aí descreve o que que observou no PPP, se era de acordo com o LDB, de acordo com o que você estudou. E aí, por fim, pessoal, você vai lá no final, vai colocar os anexos. Anexos ou apêndice. O anexo é algo que não foi você que produziu. Apêndice é algo que você produziu. Tá? Então, um exemplo de anexo que você vai ter, além das fotos da escola, fotografias da escola, fotografia da estrutura física, tudo isso você vai colocar. Fotografias suas lá, estagiando também, tá bom? E também aquela avaliação que a professora faz de você, você vai colocar aqui, tá bom? Questão das frequências, tudo isso. Bons estudos, gente.